E aqui estamos, palpites de domingo, dia 16/3. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Isso é importante para o YouTube te notificar sempre que tiver vídeo novo. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. E bora lá! Isso. Campeonato alemão, Bochum contra Frankfurt. O Bochum é o 16º e o Frankfurt o 4º. Nos últimos 5 jogos, o Bochum venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida em 7 de 10 jogos. Nos últimos 5 jogos, o Frankfurt venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 1-1. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato Baiano, final, jogo de ida. Bahia e Vitória. Nos últimos 5 jogos, o Bahia venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e perdeu 1. Marcou 1 ou mais gols em 9 de 10 jogos. Nos últimos 5 jogos, o Vitória venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 4 e empatou 1. Marcou 1 ou mais gols na partida em 9 de 10 jogos. O último jogo entre essas duas equipes foi 0-0. Palpite, casa vence, empate anula. Campeonato Carioca, final, jogo de volta. Flamengo e Fluminense. No jogo de ida foi 2-1 para o Mengão. Nos últimos 5 jogos, o Flamengo venceu todos. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu todos. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 3. Nos últimos 5 jogos, o Fluminense venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 3. Palpite, jogo under, menos de 3 gols e meio. Campeonato Gaúcho, final, jogo de volta. Inter e Grêmio. No jogo de ida foi 2-0 para o Inter. Nos últimos 5 jogos, o Inter venceu todos. Nos últimos 5 jogos em casa, também venceu todos. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 7. Nos últimos 5 jogos, o Grêmio venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 5. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato Paulista, final, jogo de ida. Palmeiras e Corinthians. Nos últimos 5 jogos, o Palmeiras venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2 e empatou 3. Mais de 0.5 HT gols na partida em 8 de 10 jogos. Nos últimos 5 jogos, o Corinthians venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. Palpite, casa vence. Campeonato Espanhol, Atlético de Madrid e Barcelona. O Atlético é o 3º e o Barça o 1º. Nos últimos 5 jogos, o Atlético venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3 e empatou 2. Marcou 1 ou mais gols na partida nos últimos 10. Nos últimos 5 jogos, o Barça venceu 4 e empatou 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu todos. Marcou 1 ou mais gols na partida nos últimos 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 4-4. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Campeonato francês, PSG e Marseille. O PSG é o 1º e o Marseille o 2º. Nos últimos 5 jogos, o PSG venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Marcou 1 ou mais gols em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Marseille venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3 e perdeu 2. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado com 2 vitórias do PSG, 2-0 e 3-0. Palpite, casa vence. Campeonato inglês, Arsenal e Chelsea. O Arsenal é o 2º e o Chelsea o 4º. Nos últimos 5 jogos, o Arsenal venceu 1, empatou 3 e perdeu 1.
Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, o Chelsea venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1 e perdeu 4. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com uma vitória do Arsenal e um empate, 5-0 e 1-1. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Fulham e Tottenham. O Fulham é o 10º e o Tottenham o 13º. Nos últimos 5 jogos, o Fulham venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Mais de 0.5 HT gols na partida nos últimos 7. Nos últimos 5 jogos, o Tottenham venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2 e perdeu 3. Mais de 0.5 HT gols na partida nos últimos 9. Essas equipes se enfrentaram 2 vezes no ano passado, com uma vitória do Fulham e um empate, 3-0 e 1-1. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Leicester contra Manchester United. O Leicester é o 19º e o United o 14º. Nos últimos 5 jogos, o Leicester perdeu todos. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1 e perdeu 4. Mais de 1 gol e meio na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Manchester venceu 2 e empatou 3. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Ambas marcam sim nos últimos 6. O último jogo entre essas 2 equipes foi 2-1 para o Manchester. Palpite, fora vence, empate e anula. Jogo over, mais de 1 gol e meio. Copa da Liga Inglesa, Liverpool contra Newcastle. Nos últimos 5 jogos, o Liverpool venceu 4 e perdeu 1. Mais de 0.5 HT gols na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Newcastle venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Mais de 0.5 HT gols na partida em 9 de 10. O último jogo entre essas 2 equipes foi 2-0 para o Liverpool. Palpite, casa vence, empate e anula. Campeonato italiano, Venezia contra Napoli. O Venezia é o 19º e o Napoli o 2º. Nos últimos 5 jogos, o Venezia empatou 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa também empatou 3 e perdeu 2. Menos de 3 gols e meio na partida nos últimos 5. Nos últimos 5 jogos, o Napoli venceu 1, empatou 3 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 10. O último jogo entre essas 2 equipes foi 1-0 para o Napoli. Palpite, fora vence. Bologna e Lazio. O Bologna é o 6º e a Lazio a 5ª. Nos últimos 5 jogos, o Bologna venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu todos. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 5. Nos últimos 5 jogos, a Lazio venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida nos últimos 5. O último jogo entre essas 2 equipes foi 3-0 para Lazio. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Roma e Cagliari. A Roma é a 7ª e o Cagliari o 14º. Nos últimos 5 jogos, a Roma venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e empatou 1. Mais de 0.5 HT gols na partida em 8 de 10 jogos. Nos últimos 5 jogos, o Cagliari venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Sofreu 1 ou mais gols em 9 de 10. O último jogo entre essas 2 equipes foi 0-0. Palpite, casa vence. Fiorentina e Juventus. A Fiorentina é a 8ª e a Juventus a 4ª. Nos últimos 5 jogos, a Fiorentina venceu 2 e perdeu 3. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e perdeu 1. Mais de 2 gols e meio na partida nos últimos 3. Nos últimos 5 jogos, a Juventus venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Mais de 1 gol e meio na partida em 8 de 10 jogos. O último jogo entre essas 2 equipes foi 2-2. Palpite, jogo over, mais de 1 gol e meio. Atalanta e Inter. A Atalanta é a 3ª e a Inter a 1ª. Nos últimos 5 jogos, a Atalanta venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, empatou 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, a Inter venceu 4 e empatou 1.
Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Mais de 1,5 gols na partida nos últimos 5. O último jogo entre essas duas equipes foi 2-0 para Inter. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gols. Campeonato holandês, Ajax contra Alkmaar. O Ajax é o primeiro e o Alkmaar o sexto. Nos últimos 5 jogos, o Ajax venceu 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Mais de 2,5 gols na partida em 8 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Alkmaar venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Mais de 2,5 gols na partida em 8 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 2-0 para o Alkmaar. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gols. Campeonato turco, Fenerbahçe e Samsunspor. O Fenerbahçe é o segundo e o Samsunspor o terceiro. Nos últimos 5 jogos, o Fenerbahçe venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 4 e perdeu 1. Mais de 0,5 HT gols na partida em 9 de 10. Nos últimos 5 jogos, o Samsunspor venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. Mais de 0,5 HT gols na partida em 9 de 10. O último jogo entre essas duas equipes foi 2-2. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gols. Campeonato holandês, segunda divisão. Top Os contra Graafschap. O Os é o 17º e o Graafschap o 6º. Nos últimos 5 jogos, o Os empatou 3 e perdeu 2. Nos últimos 5 jogos em casa, venceu 1, empatou 1 e perdeu 3. Mais de 1,5 gols na partida nos últimos 7. Nos últimos 5 jogos, o Graafschap venceu 4 e perdeu 1. Nos últimos 5 jogos, como visitante, venceu 1, empatou 2 e perdeu 2. Mais de 1,5 gols na partida nos últimos 4. O último jogo entre essas duas equipes foi 4-0 para o Grafs. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gols. Legal! Bem louco! Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu peço que você se inscreva e ative o sininho das notificações, porque dessa forma você não perde vídeos inéditos assim que eles forem lançados. Temos vídeos todos os dias, sempre às 8 horas. No comentário fixado tem um vídeo como palpite dos jogos de hoje. Se você ainda não assistiu, eu peço que confira. E para ajudar o canal a crescer, não se esquece de deixar o seu like e compartilhar nas suas redes sociais. Eu sou o André e te aguardo para o próximo vídeo.